Adriano Leite Ribeiro nasceu em 17 de fevereiro de 1982 no Rio de Janeiro. Passou toda a sua infância e juventude na Vila Cruzeiro, uma das favelas do Rio. Começou sua carreira nas divisões de base do Flamengo e em 2000, Adriano vai para o profissional do Flamengo. No começo, apesar de se destacar bastante por causa de sua força física, ele teve uma passagem normal, sem muito glamour. No Flamengo, Adriano conquistou o Campeonato Carioca de 2000 e 2001, a Taça Rio de 2000, Copa dos Campeões de 2001 e a Taça Guanabara de 2001. No Flamengo, Adriano ficou até 2001 também, onde jogou 46 jogos, marcou 12 gols e conquistou 5 títulos. No mesmo ano, foi vendido à Inter de Milão. Logo na sua estreia, marcou um gol de falta contra o Real Madrid. Porém, seu começo no time italiano não foi no mesmo nível de sua estreia. E em 2002, foi emprestado à Fiorentina, onde jogou apenas 15 partidas e fez 6 gols. Logo em seguida, no mesmo ano, é emprestado novamente ao Parma, onde ficou até 2004, marcando 26 gols em 45 partidas disputadas. Com essas boas atuações, em 2004 mesmo, ele retorna à Inter. No seu retorno, teve um começo arrasador. Em 16 partidas disputadas, Adriano fez 15 gols, o que fez ele se tornar titular absoluto no time italiano. No mesmo ano, foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira. E também, em 2004, com aquele gol no último lance do jogo que deu a oportunidade do Brasil levar a partida para os pênaltis, onde, obviamente, ganhou. Também o Adriano, na mesma competição, ele foi eleito o melhor jogador. Infelizmente, um mês após aquela conquista, o pai do Adriano falece. Esse acontecimento se torna com o tempo um divisor de água na carreira dele. No entanto, a vida seguiu e devido às suas ótimas atuações e gols fantásticos, começou a ser chamado de Adriano Imperador. Também em 2004 pela Inter, foi campeão da Copa da Itália e da Supercopa Italiana. Em 2005, Adriano consegue evoluir ainda mais o seu futebol. Ele foi campeão da Copa da Itália e da Supercopa Italiana e pela seleção brasileira foi campeão da Copa das Confederações, terminando a competição como artilheiro e melhor jogador. Em 2006, até a Copa estava indo tudo perfeitamente. Pela Inter, foi campeão da Supercopa Italiana e campeão italiano. Porém, na Copa, Adriano foi reserva de Ronaldo, que para mim foi uma grande injustiça, porque se colocasse os dois na balança, obviamente, o Adriano estava jogando muito mais que o Ronaldo na época. Mas, independente de tudo isso, o Brasil e Adriano foram eliminados na Copa nas quartas de finais. Aí, depois da Copa, Adriano começou realmente a entrar em declínio. Ele teve uma depressão muito forte entre o ano de 2006 e 2007, beirando ali 2008 também, onde obviamente o futebol dele também caiu muito. Ele perdeu muito a confiança de seu treinador, que era ali o Roberto Mancini, que o deixava sempre na reserva. O próprio jogador Adriano reconhece que esse período foi o pior de sua carreira. O motivo de sua depressão foi devido à morte de seu pai, que ele não tinha ainda superado. Estava descontrolado realmente, né? Eu estava fazendo coisa que não era de mim, né? Bebia muito para dormir, para esquecer, mas não adiantava de nada, né? Porque quando você bebe, você consegue esquecer aquele problema na hora, mas no outro dia piora muito mais. Chorava muito, sabe? Não conseguia viver a minha vida bem, não conseguia tirar do pensamento. Em 2008, Adriano volta ao Brasil por empréstimo ao São Paulo. Apesar de não conquistar nenhum título, Adriano voltou a jogar bem pra caramba. Em 28 partidas, fez 17 gols. No mesmo ano, Adriano voltou à Inter. Jogou alguns meses, teve uma participação importante na Liga dos Campeões daquela temporada. Porém, em abril de 2009, Adriano abandona o treinamento do time italiano, volta ao Brasil sem autorização e fica muitos dias sem dar notícias. Dias mais tarde, ele deu uma coletiva dizendo que pretendia parar por um tempo de jogar futebol. Na Inter, em todas as suas passagens, Adriano jogou 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou 8 títulos. Depois de uma saída amigável da Inter, Adriano volta ao clube que o revelou, o Flamengo. E junto com Petkovic e o técnico Andrade, Adriano fez uma ótima temporada com o Mengão. Terminou o ano sendo campeão brasileiro e sendo o artilheiro do campeonato com 19 gols.
jogos. Realmente aquele campeonato e aquela temporada do Adriano foram fenomenais mesmo, onde o Adriano rebentou e fez jogadas extraordinárias e foi extremamente importante ao Flamengo para a conquista do título. Em 2010 no Flamengo, Adriano fez dupla com Wagner Love, ataque conhecido como o Império do Amor. No mesmo ano, após muitas polêmicas extracampo, o Adriano sai do Flamengo e vai para Roma. Nessa segunda passagem do Adriano pelo Flamengo, ele marcou 34 gols em 48 partidas disputadas e conquistou um título. Na Roma, Adriano ficou completamente longe de seu alto nível. E em 2011, quase no meio do ano, a Roma rescindiu o contrato com Adriano, alegando comportamento inadequado extracampo e baixo rendimento do jogador em campo. Na Roma, Adriano jogou apenas 8 jogos e não marcou nenhum gol. Eis que no mesmo ano, Adriano é contratado pelo Corinthians por indicação do próprio Ronaldo. Mas no Corinthians, Adriano também foi muito mal. Jogou apenas 8 jogos e fez apenas 2 gols. Mas ele participou do título brasileiro de 2011. E em 2012, o Imperador foi dispensado pelo clube paulista. No mesmo ano, Adriano acerta com o Flamengo pela terceira vez. Porém, o Flamengo decidiu rescindir um contrato antes mesmo de Adriano entrar em campo. Em 2013, Adriano passou sem clube e sem jogar para ninguém. E aí, em 2014, o Atlético Paranaense acerta com o jogador, porém, Adriano jogou apenas 4 jogos e marcou apenas um gol. E após faltar pela segunda vez ao treino, o clube rescindiu o contrato com o jogador. Adriano só voltou a jogar por um clube novamente em 2016 pelo Miami United, que atualmente é o seu clube. Em toda a sua carreira pelos clubes, o Imperador jogou 381 jogos, marcou 173 gols e conquistou 16 títulos. Pela seleção brasileira, Adriano jogou 48 jogos, fez 27 gols e conquistou 2 títulos. Muito se fala que o Adriano ele não é um bom exemplo a ser seguido. E a grande verdade para mim é que o ser humano tem um problema de achar que a verdade dele é absoluta. Muitas opiniões que as pessoas dão não levam em conta que todo ser humano é diferente um do outro. É difícil julgar a forma como a morte do pai do Adriano afetou ele. Cada um reage de um jeito. O fato é que ele realmente ficou muito mal após a morte do pai dele e que ele não conseguiu lidar isso da melhor maneira possível. É difícil julgar o cara devido a esses problemas e problemas emocionais. Cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito essas situações da vida. Agora, se alguém me perguntar, o Adriano desperdiçou o seu futebol? Talvez sim, talvez ele desperdiçou porque ele realmente tinha um potencial muito grande. Ele poderia ser muitas vezes o melhor do mundo, ele tinha esse potencial. Porém, ele não conseguiu estar e se manter em alto nível devido a problemas pessoais dele. E isso ele deixou abertamente. Então, quem somos nós? Quem sou eu para condenar ele por alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer? O fato é que o Adriano foi um monstro jogando futebol. E quando ele estava no seu auge, no seu melhor futebol, ele realmente destruía em campo. Ele era realmente um jogador que misturava força com técnica de uma maneira como poucos conseguem. Então realmente, Adriano é um monstro e é isso que tem que ficar na nossa memória. Em vez de colocar o Adriano como um cara mau exemplo, não, esquece isso, isso é a mídia que fala. Concentre-se no que ele já fez, ele fez muito pelo futebol e é isso que tem que pairar na sua mente e na minha mente. Então é isso, rapaziada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você não perder os próximos episódios. E não se esqueça também de deixar o seu gostei aí, que ajuda demais a gente a divulgar tanto o vídeo como o canal. Não se esqueça que se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui no canal, entra lá no canal, tem outras histórias de outros jogadores como o Pirlo, o Zidane, o Ronaldo, o Ibrahimovic, enfim, tem um montinho lá de jogadores que a gente já contou a história. Vai lá pra você dar uma olhada, beleza? Muito obrigado mesmo por você ter assistido até aqui e eu vou indo nessa. Eu fui.